O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Completou-se o tempo da gravidez de Isabel, e ela deu à luz um filho. Os vizinhos e parentes ouviram dizer como o Senhor tinha sido misericordioso para com Isabel, e alegraram-se com ela. No 8º dia foram circuncidar o menino, e queriam dar-lhe o nome de seu pai Zacarias. A mãe, porém, disse: não, ele vai chamar-se João. Os outros disseram: não existe nenhum parente teu com esse nome. Então fizeram sinais ao pai, perguntando como ele queria que o menino se chamasse. Zacarias pediu uma tabuinha e escreveu: João é o seu nome. No mesmo instante, a boca de Zacarias se abriu, sua língua se soltou, e ele começou a louvar a Deus. Todos os vizinhos ficaram com medo, e a notícia espalhou-se por toda a região montanhosa da Judéia. E todos os que ouviram a notícia ficavam pensando: o que virá a ser este menino? De fato, a mão do Senhor estava com ele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, o Senhor nos convida nesse momento a nos alimentarmos da sua palavra. Essa palavra que foi nos dada, que foi proclamada entre nós, com desejo ardente da parte do Senhor, que ela alcance o nosso coração, ela desperte a nossa alma, para de fato compreender aquilo que Deus quer nos falar acerca, desta palavra. A forma como Deus quer atualizá-la em nossa vida. Nós escutávamos na primeira leitura um trecho da profecia, de Malaquias. O livro de Malaquias nos traz de uma forma muito pontual relatos da vinda do Senhor, da promessa de Deus para conosco. E aquilo que nós escutávamos na primeira leitura se cumpre em Jesus. A presença de Jesus entre nós é uma presença restauradora.
É uma presença que nos leva a um tempo de esperança, a um tempo novo para Israel e para toda a humanidade. O Senhor vem ao encontro de uma humanidade ferida e deseja que o nosso coração esteja completamente aberto, que o nosso coração esteja disponível para seguir os passos que Ele deseja que cada um de nós sigamos. O sentido da nossa pertença a Ele consiste exatamente em acolher a Sua palavra em nós e ao mesmo tempo em cumprir essa palavra no dia a dia da nossa vida. É o desejo maior de Deus para cada um de nós. O desejo por excelência dele para cada um é que de fato nós estejamos unidos, e o primeiro passo para que essa unidade aconteça é nos deixando moldar pela palavra de Deus. E essa palavra vai nos dando, o molde do qual Deus sonha que todos nós, atinjamos. O sonho de Deus é que de fato nós correspondamos ao seu apelo de amor. Hoje, no primeiro dia do Tríduo, de São João Evangelista, nós acolhemos os filhos e filhas que entrarão no discipulado da comunidade, no primeiro ano do discipulado. Depois de ter caminhado um ano de preparação, conhecendo, experimentando de fato aquilo que é o carisma da comunidade Filhos Amados do Céu, agora são convidados a entrar nesse processo de aprimoramento. O discipulado é o lugar onde nós vamos permitindo que o Senhor Ele nos forme. Na leitura de Malaquias, nós escutávamos o profeta Malaquias dizendo: Ele vem para refinar, Ele vem para purificar. E o discipulado, na verdade, é esse espaço onde nós somos purificados, onde nós somos refinados, onde nós somos preparados. E nós somos preparados para quê? Nós somos preparados para algo, nós somos preparados para cumprir a missão do Senhor. E essa preparação, ela é fundamental, ela é necessária para que nós de fato consigamos cumprir a missão pela qual Deus nos deu. O discipulado é o lugar onde nós vamos percebendo, onde nós vamos caminhando, onde o Senhor vai fazendo a obra acontecer em nós. Porque quando nós somos chamados pelo Senhor, nós chegamos como um diamante bruto. É exatamente a ideia, é exatamente a imagem que nós usamos. Mas esse diamante, essa pedra preciosa que ainda está bruta, ela precisa ser refinada, ela precisa passar pelo processo de purificação para poder ela dar forma e conteúdo àquilo que de fato ela é, pedra preciosa. E à medida em que essa pedra ela vai sendo purificada, à medida em que essa pedra preciosa ela vai sendo polida, ela vai dando a qualidade. O discipulado dentro de um carisma é exatamente esse lugar onde nós somos, onde nós passamos por esse processo de polimento, para podermos chegar à forma daquilo que Deus espera de nós como discípulo, aquilo que Ele espera de nós na missão que Ele nos confia, o que Ele espera de nós como aqueles que aceitaram o convite dEle a segui-lo mais de perto. E no processo do discipulado, o Senhor Ele vai tirando de nós o que precisa ser tirado. Ele vai nos dando uma consciência nova, nós vamos reaprendendo e nós vamos passando por esse processo de qualificação da nossa vida missionária. Se isso não acontece, nós corremos o grande risco de não corresponder ao apelo de Deus. Se nós não passamos por esse processo de aprimoramento, se nós não entramos nessa relação de proximidade com o Senhor, nós corremos o grande risco de não corresponder àquilo que Ele espera de nós.
E é muito doloroso, né, para o Senhor, e é doloroso ainda mais para um discípulo, quando ele não corresponde à identidade do seu mestre, quando ele não revela aquilo que o seu mestre é. Então o tempo do discipulado na comunidade é o tempo de aprendermos a cultivar em nós os mesmos sentimentos de Jesus. Porque nós seremos discípulos do Senhor, nós seremos as testemunhas do Senhor, nós seremos aqueles que daremos continuidade ao anúncio do reino de Deus que começou lá em Nazaré com Maria e que depois foi se estendendo para todas as nações. A pequena semente do Evangelho que foi semeado em Maria, naquela vila pequena de Nazaré, numa simples, mulher ainda na sua adolescência, aquela semente do Evangelho, da Boa Nova que foi plantada no ventre de Nossa Senhora, aos poucos foi tomando forma, e o Senhor foi incorporando muitas outras pessoas, e ao longo dessa história, homens e mulheres foram chamados para continuar a missão que começou lá em Nazaré, que começou na região da Galileia, e que nós somos continuadores dessa missão. Por isso o Senhor continua chamando discípulos e discípulas. O Senhor continua no caminho a convidar homens e mulheres, porque o reino de Deus precisa acontecer. O reino de Deus precisa ser implantado, e a salvação do mundo é o reino presente. A esperança do mundo é a boa nova que pulsa no coração das pessoas, e que nós como discípulos somos chamados a anunciar. Nós damos continuidade àquilo que começou em Nazaré. O que nós estamos fazendo aqui hoje é exatamente isso, é dando passos, é aprimorando a nossa vida para sermos anunciadores do reino de Deus, anunciadores do reino de Deus. Então isso implica dizer que para eu anunciar esse reino, eu preciso conhecê-lo, e eu preciso conhecê-lo bem. Se nós não conhecemos bem a quem nós anunciamos, ou o que nós anunciamos, nós não vamos cumprir os desígnios de Deus para a nossa vida. Por isso a importância do discipulado. E o fundamento do discipulado foi instituído para a comunidade cristã pelo próprio Jesus. Jesus estabeleceu um caminho de discipulado com seus discípulos. E Jesus caminhou com eles durante 3 anos. E esses 3 anos que Jesus esteve formando os primeiros discípulos, aqueles que se tornaram apóstolos, que doaram por completo as suas vidas ao Senhor através de uma consagração. Aqueles 3 anos que eles passaram com Jesus no discipulado foram fundamentais para que eles pudessem entender, para que eles pudessem compreender que depois que o Senhor não estivesse mais, eram eles que precisavam continuar a missão, e eles foram trazidos para perto de Jesus. O sentido do discipulado é criar um espaço de proximidade com o Senhor. O discipulado é o lugar onde nós nos tornamos íntimos de Jesus. Então, assim nós conseguimos definir bem o discípulo. Quem é o discípulo? O discípulo é aquele que é íntimo do Senhor, é aquele que está próximo do Senhor, para aprender com Ele, para sentir, para deixar o coração de Deus pulsar dentro do nosso coração. Os 3 anos de discipulado que os discípulos viveram com Jesus foram fundamentais para que eles pudessem depois entender que agora são continuadores, e eles responderam isso à altura. E a gente entende que eles responderam à altura porque eles foram capazes de deixar-se moldar por Jesus. Cada um daqueles homens trouxeram uma história de vida, uma história marcada por tantos aspectos, e que ao longo do discipulado eles foram sendo formados, eles foram sendo purificados a ponto de atingir a centralidade do discipulado. Qual é a centralidade do discipulado? É a clareza daquilo que Deus espera de nós.
É a certeza daquilo que Deus estabelece em nosso coração. E aí os discípulos depois puderam entender que quando Jesus não estava mais, eles souberam canalizar, eles souberam continuar. Então o discípulo é aquele que continua a obra de Deus. O discípulo é aquele que protagoniza a obra de Deus no meio da humanidade. Então, como discípulos, nós estamos pontuando isso, principalmente para vocês que estão entrando hoje no primeiro ano do discipulado. É esse entendimento, é deixar o Senhor. O tempo do discipulado é o tempo de deixar o Senhor nos moldar, deixar o Senhor romper as nossas vontades, deixar o Senhor canalizar os nossos desejos, centralizando não mais a nossa vontade, não mais o nosso desejo, mas o desejo dele dentro de nós. No coração do discípulo, o desejo de Deus, ele precisa pulsar de uma maneira muito forte. Se a vontade de Deus não pulsa dentro de nós, nós não correspondemos, nós não cumprimos, nós não entendemos o discipulado. A centralidade do discipulado é deixar pulsar dentro de nós a vontade de Deus. Nós nos tornamos discípulos para ser referência de Cristo para o mundo. Isso é importante que a gente compreenda. O discípulo é chamado a ser a referência, é chamado a ser o brilho, o rosto de Cristo no mundo, onde as pessoas olham e percebem a presença atuante de Cristo. O discípulo carrega na sua mente, no seu coração, as atitudes e os sentimentos de Cristo. Então nós pedimos nessa noite que por meio da palavra que foi proclamada, recebida, que foi acolhida dentro de nós, o Senhor nos ajude de fato a entrar nesse processo do discipulado. Nós somos felizes porque somos discípulos. Olha a gratuidade, a generosidade de Deus, que em meio a tantas pessoas, talvez, não sei, mais importante do que nós, mais sábias do que nós, mais santas do que nós, mas foi exatamente a nós que o Senhor chamou. E olha a beleza de sermos discípulos do Senhor. O que é que você é? Eu sou discípulo de Jesus. Essa é a definição mais importante, mais preciosa que um cristão pode carregar dentro de si. Porque quando a gente diz que é discípulo do Senhor, nós estamos dizendo o quê? Que nós carregamos os mesmos sentimentos dele dentro de nós. Quando nós dizemos para as pessoas que nós somos discípulos, nós estamos dizendo, nós somos escolhidos para ser referência. Nós fomos escolhidos para ser sinal, para ser reflexo do amor dele em meio a uma humanidade ferida pelo desamor. Nós somos discípulos e carregamos uma missão. Nós carregamos uma missão que nós chamamos de carisma. Nós somos discípulos medidos pelo Senhor, acolhidos e atualizados na graça e na palavra do Senhor, para testemunhar no mundo o amor de Deus. E aí nós vamos entendendo a grandeza da nossa missão como discípulos dentro desse carisma, porque nós estamos no mundo marcado por desamor, e a nossa missão é levar o amor que tudo transforma, que tudo muda e que tudo realiza. Então, como discípulos, nós precisamos carregar essa marca do amor misericordioso e eterno de Deus dentro de nós. E nós suplicamos ao Senhor nessa noite que na generosidade do seu coração Ele capacite, Ele prepare e Ele acolha cada um de vocês que nessa noite estão dando sim a Deus para esse tempo de formação, de purificação dentro do discipulado da comunidade Filhos Amados do Céu. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado e amado.